Bom, boa noite, pessoal. Estamos aqui no dia 6 de agosto de 2020 para continuar o nosso segundo encontro sobre o livro Psicologia da Evolução Possível ao Homem, do Ouspensky. Então, a gente está no segundo capítulo, que se chama Segunda Conferência, e justamente a gente vai continuar aprendendo o que eu considero um belo de um método para você ter um critério, principalmente para se autoconhecer. Então, continuando aqui o estudo do homem por um exame mais detalhado dos diferentes estados da consciência, relembrando no nosso último encontro, Ouspensky dizia que o homem, ele divide o homem em 4 estágios de consciência. Um estágio que ele chama de sono, que é aquele estágio que a sua mente é subjetiva, ela é mais passiva e reativa às coisas que acontecem com você, e as suas funções psíquicas, por isso, são sem direção, justamente porque você é uma pessoa reativa e está com essa reação muito ligado aos impulsos externos, que normalmente são subjetivos, são dentro do que você acha que é, não do que realmente é. E o segundo andar desse grau de evolução da consciência seria a consciência relativa. A gente é uma consciência, é um despertar do sono. A gente imagina que é consciente, a gente tem uma noção perturbada do eu, uma noção que é muito construída com essa subjetividade de quem acabou de acordar, e por isso a gente vê aí esses exageros do ego. A gente vai aprender justamente a dividir e a qualificar melhor o que é esse eu que ele cita no livro, né? Então, na consciência relativa, você tem momentos de consciência, mas você volta ao sono. Momentos de consciência e você volta ao sono. Então, o sono é justamente uma metáfora de que você está sonhando, de que você está vivendo uma vida que tem muitas ilusões, que tem muito subjetivo, que tem muita coisa que não é verdade, que são conceitos que foram passados para você. E aí você tem o quarto step de consciência, que é a consciência de si, que é quando o homem começa a olhar para si mesmo e tem gente querendo entrar me falando aqui no WhatsApp. Espera um momentinho. Então, na consciência de si, você começa para aquela jornada de autoconhecimento, de ter um domínio e uma consciência maior sobre quem é você, quais são as suas vocações, o que te faz bem, o que te faz mal. Então, essa é a grande jornada de autoconhecimento. Para só então você atingir a consciência objetiva. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu passo a buscar as verdades universais, né? Então, eu passo a ter consciência do interno e ter consciência das leis que regem o externo. Então, os grandes 4 etapas de consciência. O que o Ouspensky fala é que justamente nessa casa desses 4 andares de consciência, o ser humano atual ele habita o primeiro e o segundo andar. O primeiro andar do sono e o segundo andar da consciência. Ou seja, na nossa casa, nós temos 2 andares em que a gente costuma e não sabe como chegar, mas eles estão ali, eles existem. Uma coisa interessante também é que o que te faz mover do grau de consciência do sono para a consciência relativa é justamente nesses relampejos de consciência você desenvolver uma atitude crítica e muita disciplina para você sair dessa vida reativa e ilusória que é a consciência do sono. Então, a partir do momento que eu passo a ter conhecimento de que eu sou uma pessoa
menos consciente, que eu preciso elevar a minha consciência, ainda está confuso, mas vai ficar mais claro. Eu, através de atitude crítica e de disciplina, eu consigo... Pessoal, aquilo que eu falei, o pessoal pedindo para autorizar a entrada. Turma, deixa eu ver aqui. Ó. Pronto. Essa janela de participantes aparece para vocês quando eu abro ela aqui? Está aparecendo? Ou não? Não, não aparece, não. Tá legal. Valeu, Ale. Agora entrou. Legal, né? Boa noite aí, boa noite. Boa noite. Boa noite, eu vejo aqui também a apresentação. Boa. Legal, então vamos lá. Então, a gente estava falando de continuar nos estudos, né, do último encontro, e a gente está recordando quais são os 4 níveis de consciência que o Ouspensky define. A atitude de sono, de consciência relativa, consciência de si e consciência objetiva. O sono é a subjetividade, eu sou reativo, eu creio ali em muitas ilusões, eu formo a minha opinião através dessas ilusões. A consciência relativa, eu tenho relampejos de consciência. Que relampejos são esses? Eu começo a entender que as coisas não são tão ilusórias. Eu começo a ter a necessidade de me encontrar, de buscar um eu central, né? E quando eu começo a desenvolver a consciência relativa, eu começo a aumentar os períodos de consciência e só através de muita atitude crítica, ou seja, de odiar a tua falta de consciência, aliás, é a única coisa que a gente deve odiar, e de ter disciplinas para que esses momentos de consciência eles sejam mais regulares. Então, as pessoas que buscam aí meditar, as pessoas que buscam se acalmar para não deixar o lado emocional afetar suas decisões ou o seu dia a dia, quando você começa a ter a consciência de que você precisa se centrar para não ser uma personalidade reativa aos estímulos externos, você está desenvolvendo a consciência relativa. E a consciência de si é que quando essa jornada de autoconhecimento ela se firma, você tem um eu central, você passa a ter controle mais das suas atitudes. Para quando você for buscar a consciência objetiva, que é o entendimento das grandes verdades universais, você está mais preparado para receber essas informações. E o Ouspensky, revisando, ele falava que é como se a gente vivesse numa casa de 4 andares, aonde você só ocupa os 2 primeiros andares, o do sono e da consciência relativa. E o Ouspensky ataca muito, eu acho isso muito interessante, o que vem da escola do Freud, que ele diz, não existe o pensamento subconsciente pela simples razão de que não há pensamento consciente. Isso quer dizer, ele fala, como é que eu vou analisar o subconsciente de um ser que não é consciente? Né? Então, isso é uma noção da psicologia freudiana que ele combate um pouco, eu achei interessante esse ponto de vista, e ele bate nessa tecla algumas outras vezes mais para frente. E aí, quando a gente fala nesse estado de sono, qual que é a influência, o que o sono gera? O sono gera sonhos, né? Então, no estado de sono e de consciência relativa, onde você tem momentos de lucidez, mas você volta para o sono, o que ele diz é que a gente, no estado de sono, a gente não sabe nada de nenhuma verdade, nem as suas verdades interiores, nem as verdades universais. A gente vive uma vida de ilusão. A gente acha que está consciente. Esse é um dos principais defeitos nossos. A gente sonha que está consciente, mas não está consciente. Então, uma pessoa no sono, como eu disse, é uma pessoa 100% reativa a modismos, a novelas, a papos superficiais, políticos, a futebol, a grandes amores assim que são provocados propositalmente por quem deseja hipnotizar, né, a pessoa no estado de sono. Então, ela é muito facilmente conduzível. E no estado de consciência relativa, a gente começa a ter noções
algumas noções de algumas verdades interiores e algumas verdades exteriores. Então, ele fala muito que o primeiro passo para você dar para fora dessa consciência que dorme é você ter noção que você está dormindo e que você precisa acordar. Se você não conseguir enxergar isso na tua vida, o quanto você é reativo por esses estímulos externos. Quando eu falo externos, pode ser a família, pode ser a escola, pode ser a televisão, pode ser a pressão social, criando coisas que às vezes não são você e que também não são verdades. Então, somente a partir do momento que o homem vê que está adormecido, é que ele pode dizer que ele está a caminho de um despertar. Então, esse é o primeiro grande passo dentro do método dele, é você fazer o exame de consciência e reconhecer aonde você dorme e aonde você começa a acordar. Mas mesmo assim, é difícil, né? Se eu falar para você, ó, você precisa analisar o quanto você vive em ilusão, em sonho, mas é uma grande dica, mas ainda ele vai melhorar muito mais a ferramenta para a gente se auto-observar. Fala, Léo, bem-vindo. Enfim, a consciência de si, que é a segunda etapa da consciência, é justamente esse estado que a gente se atribui a consciência sem o menor direito de dizer que a gente é consciente. Né? Na consciência de si, você passa, na verdade, a fazer a grande jornada de autoconhecimento. Né? O que ele diz aqui? Ele fala que a consciência, antes de atingir a consciência de si, nos outros dois estágios, né, que é a consciência no sono e a consciência relativa, é aquilo que eu disse. Você diz estar consciente, mas você não tem o menor direito de estar dizendo isso. Então, a primeira grande mentira que a gente conta para nós mesmos, num estágio de consciência dormente e de relampejos de consciência, é a gente falar, oh, não, eu sou consciente. Né? E às vezes muito sem fundamento. Então, o homem se torna, nesse momento, na consciência de si, ele começa a se tornar mais objetivo, ele começa a se conhecer melhor, ele começa a entender as verdades que estão dentro deles. Mas se eu perguntar para vocês, como é que eu faço para conhecer as minhas verdades? Acho que é muito difícil definir como eu me autoanaliso para conhecer o que é verdadeiro e o que é ilusório dentro de mim. E ele vai melhorando essa técnica. Ele fala também da consciência objetiva, que é quando eu entro em contato com o mundo real e objetivo, não o mundo subjetivo e abstrato da nossa interpretação dormente. Isso quer dizer quando eu passo a conhecer as coisas como elas são, em cima de regras universais, como ação e reação, as regras metafísicas, e que justamente o que joga contra a gente nessa jornada é o nosso estado de dormência. A gente é separado pelos sonhos do estado de dormência dessa mente que observa o universo do jeito que ele é. Deixa eu voltar aqui que eu não acabei. Então, no estado da consciência objetiva, ele é um estado de consciência muito longe do nível que a gente se encontra, né? Então, por enquanto, o que a gente tem é momentos de consciência. E quando eu falo exercício de momentos de consciência, é aquele momento que você fala, que você se centra e fala: hoje nada vai me perturbar, hoje nada vai me tirar do sério. E você pode deixar lá a moçada te provocando que você continua centrado. Mas você passou, saiu, entrou no carro, ligou o rádio, escutou uma música, entrou num estado de relaxamento, o cara te fechou no trânsito, você já manda ele para o inferno. Então, isso aí é a falta de consciência. Então, estar centrado, estar sob controle do mecânico, das suas emoções, né?
das suas reações é o estado de estar consciente. E está muito longe do nosso nível, como ele diz que a gente tem só relampejos de consciência objetiva, e justamente o que as nossas ações geram de reações. Então, uma coisa na consciência de si é como eu me conheço, o que é verdadeiro, o que é vocacional, o que sou eu e o que é uma reação que é produzida pelos estímulos externos. Isso é a consciência de si. A consciência objetiva ela já tem mais a ver com quais são as minhas ações e como elas impactam no externo. Então, eu acordo primeiro olhando para dentro, para depois entender que as minhas coisas, as minhas reações, as minhas ações, elas causam impactos. E esses impactos, eles produzem resultados nesse universo externo que são regidos por leis observáveis. Então, a gente vê as sincronicidades, a ação e reação, o teu magnetismo pessoal, todos esses pontos são importantes de observação de como eu me conheço e como o que eu faço impacta no externo. E aí eu desenvolvo a consciência objetiva. Agora, vocês imaginem uma pessoa que tem esse autocontrole 100% do tempo e que sabe o que vai acontecer com cada atitude dela nas outras pessoas ou no meio físico ou em qualquer outro lugar, né? Se vocês forem ver até mesmo para as viagens espaciais, a sequência é essa, né? Eu preciso conhecer o organismo humano para entender como ele sobrevive no espaço externo, no ambiente hostil. Então, é uma prática aqui desenvolver essas duas consciências. E como você começa a mudar o seu estágio de consciência, né? Eu estou lá no sono e estou semi-consciente e eu quero partir para ter mais momentos de consciência de si e, quem sabe, um dia buscar uma consciência objetiva. O primeiro passo é você analisar a tua vontade, a vontade pessoal de mudança, a vontade pessoal de desenvolver uma consciência superior, né? Então, a frequência e a duração desses momentos de consciência vai depender justamente do poder que você tem sobre você mesmo. Porque nesse momento de despertar da consciência, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Aqui, se você perguntar hoje para uma pessoa se ela é consciente, ela vai responder que é. Muitos vão brigar com você, né? Como eu não sou consciente, eu estou acordado, estar fisicamente em vigília não quer dizer estar inconsciente. Eu gosto muito dos Vedas, dessa deidade que é a deusa Maia. A deusa Maia é a deusa da ilusão. E a deusa Maia, ela foi criada logo depois do Brahma, e ela criou um jogo contra o Brahma, né? Esse jogo eu gosto de falar bastante. Ela falou: olha, Brahma, imagina um universo. Aí Brahma começou a imaginar os planetas, estrelas, e ele foi criando aquele universo lindo. Agora imagina vegetações nesses planetas diferentes, estrelas. Imagine agora seres, animais de todo tipo. E o Brahma foi criando, etc. Tal. E nossa, como você é criativo, Brahma, dizia Maia. E quando o Brahma criou, agora você vai criar um ser capaz de contemplar a beleza da sua criação. E Brahma criou os seres na categoria dos seres humanos hoje, né? Os hominais. E aí a Maia falou: não, mas e agora, Maia? Esse é o jogo? Acabou? Não, o jogo começa agora, Brahma. Você vai esquecer quem você é e você vai estar uma fração de você em cada ser vivente é capaz de apreciar a sua criação, mas você vai esquecer que você é Brahma. Então, Maia, a grande graça do jogo é você achar que você é consciente e você não é. Você tem a ilusão da consciência, né? É isso, a deusa Maia representa isso na jornada da alma humana. É aquela que vai ficar tentando te iludir o tempo todo. A cada step da tua evolução da consciência, ela vai criar uma armadilha nova para te manter na ilusão. E como que você
adquire a consciência de si, que é o que a gente quer, já que nós estamos saindo do sono e indo para relampejos conscientes. E como primeira coisa você tem que parar de mentir para você mesmo. Como é que as pessoas vão adquirir algo que elas já acham que elas têm? Então é primeiro se livrar dessa visão mais prepotente, mais arrogante, que nós somos pessoas sabidonas e conscientes de tudo. Então é essa atitude humilde de aprender com a vida, de observar cada coisa boa e cada coisa ruim que acontece na tua vida, para ver a lição e o presente que tem ali atrás dessas coisas. Então, não começa se não entender que não possui a convicção de si. Então, você também, logo depois que você se livrou dessa arrogância, eu sou consciente, você precisa começar a olhar para você, né? A descobrir. E essa jornada é uma das mais difíceis. E a gente vai entender por quê aí nas próximas telas aí da nossa palestra. Aí tem também, ele fala da busca da individualidade pelo eu permanente e consciente. A gente é tão inconsciente que, como a gente viu no encontro anterior, nós temos múltiplos eus. Eu com a minha família, eu na universidade, eu no trabalho, eu com os amigos sozinhos. Então, eu tenho reações, eu tenho eus diferentes que convivem no mesmo corpinho. E o eu permanente, para chegar na consciência de si, você explorou tanto o teu autoconhecimento que você criou um eu central, né? Uma outra coisa que ele fala também nesse caminho da aquisição da consciência de si é que existe um caminho diferente para cada um. E aqui estão grandes armadilhas, né? Muitas vezes a gente acha mais fácil seguir um guru. O guru já diz ali que atingiu a iluminação, eu vou seguir o caminho dele. Errado. Cada um tem o seu caminho. Cada um é um ser, é uma estrela aí que tem a sua luz própria, que tem a sua forma de iluminar. O seu caminho é o seu caminho. Então não adianta adotar fórmulas prontas. Ele começa por você. E os Pensky fala também que você começa a atingir a aquisição da consciência de si, mas que você só atinge a plenitude da consciência de si se você entrar na jornada de uma escola iniciática. Ele não fala quais são as escolas iniciáticas, mas mais para frente no livro ele vai falar que essas escolas existem em países, em regiões que têm condições políticas, financeiras e culturais delas existirem, mas ele não cita essas escolas nesse capítulo. E a segunda ilusão, justamente reforçando a ideia de se buscar uma escola, é que para você atingir a plenitude da consciência de si, você vai ser tentado por Maia em achar que você consegue sozinho, com leitura, com estudo, sem a ajuda da escola, né, ou de um mestre já iniciado. Então, a primeira coisa que ele combate como fórmula de autoconhecimento é a mentira. Mas não é a mentira ética, não é o ser mentiroso que mente para as pessoas. São as mentiras que você tem como verdades dentro de você, né? Então, e ele também questiona, assim como ele fala, como é que eu posso ter um lado subconsciente se eu não sou consciente? Ele brinca, como é que eu posso saber o que é a verdade, né? Se o meu estado mental não conhece a verdade, que é as verdades universais, elas estão num momento ali de consciência objetiva. Então, primeiro eu me conheço, me conhecendo, eu sou capaz de receber essa informação das grandes verdades universais. Então, essa mentira é uma mentira muito difícil, né? Porque a gente conta ela, nós contamos para nós mesmos, mas a gente também nem sabe que a gente está contando uma mentira. Então, a gente diz conhecer a verdade,
mas, na verdade, a gente finge conhecer, porque a gente não tem muita profundidade das coisas que a gente diz conhecer. Então, ele diz aqui também uma coisa interessante, que a mentira preenche a nossa vida toda. E eu acho louco isso, porque se você comparar a mentira e a fé mal estruturada, são duas coisas perigosíssimas, né? Então, a mentira preenche toda a nossa vida. Tem muita coisa que eu aceito e que eu tenho como verdade construída, vinda de dogmas, vinda de ilusões e coisas impostas, como muitas discussões que a sociedade tem com conflito hoje, né? Por exemplo, as grandes discussões de dualidade que tem aí na pauta da esquerda e da direita são baseadas em coisas que não são verdades, são achismos dos dois lados, né? São mentiras que um conta para o outro. Então, são diferenças de pontos de vista. Elas não levam em consideração o ser humano, por exemplo, né? Quando a gente fala da questão, vamos supor assim, da homossexualidade, a gente tem que pôr no centro de tudo uma verdade, que é o bem-estar do humano, do ser humano, da convivência entre os seres humanos, não das opções dos seres humanos, né? Então, a mentira ela acaba preenchendo toda a nossa vida e isso é muito perigoso também, porque esse preenchimento que essas mentiras trazem para a nossa vida, elas nos confortam também. Então, são os falsos paradigmas, os modelos e assim por diante. A gente só tem mais 10 minutos nessa reunião. E as pessoas aparentam saber sobre tudo, mas não sabem sobre nada, né? Nada sequer sobre si, principalmente. A psicologia, além de ser o estudo das possibilidades da evolução do homem, um estudo de si também é um estudo da mentira. Então, Ouspensky combate demais a psicologia tradicional que tenta arrumar o homem para essa modernidade, né? Para ele se encaixar na sociedade. Ele fala que a psicologia verdadeira é aquela psicologia que estuda o autoconhecimento e que combate essas mentiras que a gente conta para a gente mesmo. E a psicologia atual é aquela que combate o homem artificial. Aqui ele dá duas... Aqui ele fala como que você começa a se estudar. Primeiro, você tem que ver que você é parte inteiramente real e parte inteiramente imaginária. Se autoanalisa. Nessa parte inteiramente real, ele chama de a sua essência, o que é inato no homem, né? O que é seu, né? É a base da tua estrutura física e a base de como você pensa. E o que é inteiramente imaginário é a sua personalidade, é tudo que você foi adquirindo, inconscientemente ou conscientemente. O inconsciente é aquilo, eu gosto, eu não gosto, quando, na verdade, no real, você tem que ver o que te faz bem e o que te faz mal. E tudo que você aprendeu ao longo da tua vida. Então, analisa o que é de você que é essência e o que é de você que é personalidade. E se a essência, ela sempre deve equilibrar a personalidade, você deve buscar o equilíbrio entre essas duas coisas. Porque se você tem muita essência e pouca personalidade, você vai gerar aquele homem ingênuo, simples, que é até inteligente, mas é muito ingênuo. Agora, se você tem muita personalidade e combateu a tua essência, se você começou muito cedo ali num treinamento esportivo, em que roubaram toda a manifestação de essência por repetição, por disciplina, etc., a personalidade quando ela prevalece sobre a essência, a tua essência fica infantilizada, né? Você perde a tua essência, ela fica pequena, ela fica jovem, ela não amadurece como a essência. Então você tem que buscar lá no fundo e fazer com que a tua essência cresça, né? Então a personalidade dominar a essência não é bom também, porque uma pessoa com muita personalidade ela pode exagerar nos vícios. E ele diz ali, como eu me conheço, já falamos dos múltiplos eus, e você se divide ali em um centro de observação da tua intelectualidade, das suas emoções, do seu mecanicismo e os seus instintos. E ele pede para você começar a analisar quais são os lados fortes e débeis da minha essência intelectual. Aí você está se conhecendo. Eu sou bom de matemática, eu tenho raciocínio lógico,
Não, eu tenho uma intelectualidade musical. E, do outro lado, que conteúdos intelectuais você recebeu na sua vida? A mesma coisa da emoção. Quais são as características emocionais que você tem que reflete os seus lados fortes e fracos? E o que da tua emoção é reativo às grandes influências que você recebeu do exterior? A mesma coisa do mecânico, teu centro mecânico, físico, motor. O que é forte e o que é débil? Isso é essência. E o que é trazido pela influência externa? E a mesma coisa no instintivo, que reflete no corpo, que reflete no funcionamento dos órgãos e assim por diante. Ele fala também que achar os traços prejudiciais em si mesmo. Então, nesse momento que você está olhando para você, você entende o que é útil, o que é prejudicial, não o que eu gosto, o que eu não gosto. O que te faz bem fisicamente, o que te faz mal. O que te faz bem mentalmente, o que te faz mal. Mentir, isso eu já expliquei, não do ponto de vista moral. Controlar as manifestações da personalidade. E também ali embaixo, expressão das emoções negativas. Você é muito reativo, você não tem controle das suas emoções, das suas reações físicas violentas. Então, o controle traz essa evolução de consciência. Ele fala também da imaginação. Quando a gente fica divagando, a nossa mente leva a gente para um cenário obscuro. A imaginação não é criatividade. A imaginação, se você deixar ela solta, tua mente solta, ela pode sempre ficar pintando cenários futuros negativos. E outra coisa que ele fala para observar, quando você não tem controle muito da tua consciência, normalmente as pessoas falam muito sem necessidade. E isso tudo juntos, você se autoanalisando, vai dar um tom de quanto você é uma pessoa reativa e mecânica, né? E o que é essa vida mecânica em você? É justamente aquilo que você se identifica de influência externa, moda, filme, tudo que faz você comprar uma roupa, o quanto você é influenciável por propaganda. E a outra alavanca da mecanicidade, que te torna reativo, é a pressão social. É aquele teu desejo de ser aceito, que você acaba sendo o que você não é. E aí ele fala dos homens possíveis. O homem 1, que o instintivo e o motor prevalecem. O homem 2, a próxima etapa da evolução do homem, que o emocional prevalece. O homem 3, em que o intelectual prevalece sobre o quê? Sobre o controle dos outros centros. Quando eu falo intelectual, prevalece sobre o emocional, mecânico e instintivo. O emocional prevalece sobre o intelectual, mecânico e instintivo. E o homem 4, iniciado em escola, equilíbrio, ele cara, já é um cara iniciado nessa jornada de autoconhecimento, ele já alcançou o equilíbrio entre esses centros, a harmonia entre si. Então, o pessoal de yoga, né, uma escola de yoga, os yogis, que eles conseguem controlar o intelecto, ter um intelecto controlando o emocional, o mecânico, o instintivo, tudo em equilíbrio. E o homem número 5, que é aquele homem que tem a consciência de si, que a gente explicou lá atrás. Depois que você dominou essa autoconsciência, ele vai para a consciência objetiva, que é conhecer o impacto das minhas ações nas leis universais. E o homem número 7, um homem que a gente não consegue nem imaginar, os grandes iluminados, é um cara que encontrou um eu permanente e que tem a vontade livre. A vontade livre, ele é quase um imortal, é aquele cara que tudo que ele quer acontece, né? Um dia a gente chega lá. Um dia, quem sabe. E aí, turma, lição de casa para vocês. Depois dessa palestra e da nossa conversa, a gente vai entrar agora no Meet, que fica livre de tempo. Eu queria que, sobre esse pouquinho que a gente leu de Ouspensky, vocês revissem o filme Doutor Estranho, porque essa jornada dele, que é um homem intelectual, mas que ele dorme nas ilusões, ele vai para uma escola no Tibete e lá ele é iniciado e tem essa metáfora desse momento aonde a monja joga ele para ver o universo sobre uma outra ótica. Então esse filme, na verdade, ele reproduz exatamente tudo que a gente está estudando conceitualmente
passos possíveis para a nossa evolução de consciência. Então vamos lá, turma, eu encontro vocês no outro ambiente. Um abraço, até daqui a pouco.